Olá, pessoal, bem-vindos. A nossa missão hoje é bem clara, né? A gente vai encarar o concurso da Alero e, para isso, temos um alvo muito bem definido: a banca FGV. Exatamente. E para acertar esse alvo, não adianta só saber a lei de cabo a rabo. É fundamental, é crucial pensar como a banca. E é isso que a gente vai fazer hoje: decifrar o padrão da FGV em processo civil. Guia. E olha, para essa missão a gente não está indo de mãos abanando, não. Nossa ferramenta principal aqui é o Caderno 20 do projeto Alero Turbo, uma verdadeira obra do professor Dr. Marcelo Lessa. Ele simplesmente mapeou os temas mais quentes: normas fundamentais, jurisdição e competência. É isso aí. O ponto-chave é que o professor não só ensina a matéria, ele mostra pra gente exatamente onde a FGV costuma colocar as armadilhas. E é nessas armadilhas que a gente vai focar hoje. Guia, certo. Então, este aqui é o nosso plano de batalha. Vamos começar entendendo o que o professor Lessa chama de espírito do processo. Estrategista, logo depois, a gente vai mapear o campo de jogo, falando de jurisdição e competência. Na sequência, vamos analisar os jogadores. E um ponto que, olha, derruba muita gente, a tal da sucumbência. E para fechar com chave de ouro, uma revisão daquelas e um simulado para ter certeza que a estratégia está na ponta da língua. Bora começar? Guia, ok, vamos lá. A prova da Alero, claro, exige muito conhecimento. É por isso que eu vou focar em trazer os conceitos essenciais do direito processual civil. E a minha parte é mostrar como a FGV pega esses mesmos conceitos e transforma em pegadinhas. É a união perfeita: conhecimento e estratégia. É disso que a gente precisa para chegar na aprovação. É exatamente isso. Não adianta nada só ficar lendo o Código de Processo Civil. A gente precisa transformar esse conhecimento todo em uma verdadeira arma. A nossa meta aqui é simples: pensar como a banca, antecipar as pegadinhas e, com isso, blindar a nossa preparação contra qualquer tipo de surpresa no dia da prova. Guia, perfeito. Então vamos começar pelo começo, pelo alicerce de tudo: as normas fundamentais. Como o próprio professor Lessa destaca no material, esse é o espírito do CPC de 2015. E a lógica é simples: quem entende isso consegue decifrar todo o resto. Exato! Aqui a gente tem três pilares fundamentais. Primeiro, a cooperação, que diz que todo mundo tem que trabalhar junto. Segundo, a primazia do mérito, ou seja, o foco é resolver o problema real e não ficar preso em formalidade. E, por fim, a boa-fé, que exige um comportamento leal de todo mundo. E aí que entra a FGV. Ela adora testar tudo isso com um conceito específico: a famosa decisão surpresa do artigo 10. A pegadinha é a seguinte, presta atenção: o juiz não pode, de jeito nenhum, decidir com base em um argumento que as partes não tiveram a chance de discutir, mesmo que seja matéria de ordem pública. Ele precisa intimar as partes antes. Isso, na prática, é o princípio da cooperação funcionando. Fiquem muito atentos com isso na prova. Ótimo ponto. Agora que a gente já entendeu o espírito do jogo, vamos mapear o campo. Vamos falar de jurisdição e competência, que, traduzindo, é basicamente responder duas perguntas: quem julga e onde se julga. E aqui, essa distinção nossa, é tudo. Competência absoluta, envolve interesse público. O juiz tem que agir por conta própria, de ofício. Já a competência relativa, não. Ela é de interesse das partes e o juiz só vai agir se o réu reclamar lá na contestação. E tem mais: se o réu ficar quieto, o juiz que antes era incompetente passa a ser competente. O jogo muda. E a FGV espera, assim, do fundo do coração, que todo mundo saiba a regra de ouro de cor e salteado. Súmula 33 do STJ. Se a competência é relativa, o juiz fica de mãos atadas. Ele só pode fazer alguma coisa se o réu alegar na contestação. Essa é a regra geral. Mas Estrategista, a gente sabe que a FGV não vive de regra, né? Ela vive das exceções. Então, a pergunta que realmente vale a aprovação é essa: essa súmula é assim, 100% inflexível? Será que não existe nenhuma situaçãozinha em que o juiz pode sim agir de ofício na incompetência relativa? E a resposta é um sonoro sim, existe. E essa, pessoal, é a pegadinha favorita da FGV, tirada diretamente do material do professor Lessa, é o artigo 63, parágrafo 3º. Se a gente tiver uma cláusula de eleição de foro abusiva num contrato de adesão, o juiz não só pode, como deve agir de ofício e declarar a incompetência. Essa é a principal exceção à súmula 33. Tem que memorizar isso. Guia, ok. Para fechar esse bloco, um princípio que tem um nome difícil, mas a ideia é bem simples: perpetuatio jurisdictionis. Basicamente, a competência é definida no comecinho do processo e depois disso não muda mais.
mesmo que o réu, por exemplo, mude de endereço. Estrategista, mais ó, atenção. A FGV vai testar justamente as duas únicas exceções. A competência só vai mudar se o órgão judicial for extinto ou se a competência absoluta for alterada. Se a questão da prova disser que o réu mudou de casa depois da citação, a competência não muda. Fim de papo. Excelente. Campo de jogo definido. Agora vamos falar dos atores do processo. E vamos focar naquele tema que a FGV simplesmente ama cobrar, principalmente para cargos de advocacia: honorários de sucumbência. Grana. É aqui que muita gente boa acaba caindo. Guia, a regra está toda lá no artigo 85. E é como se fosse uma escada, uma ordem que é obrigatória seguir. Primeiro degrau, o valor da condenação. Se não tiver condenação, a gente vai para o segundo, o proveito econômico. E só em último caso, o valor da causa. O juiz não pode pular esses degraus de jeito nenhum. É uma ordem vinculante. E se o assunto é honorários, anotem este número, tatuem na alma se for preciso, tema 1076 do STJ. Se tem uma coisa que eu apostaria que a FGV vai cobrar com certeza, é isso aqui. Esse tema colocou um ponto final na discussão e mudou completamente as regras do jogo. E aqui está a pegadinha clássica. O tema 1076 basicamente proibiu o juiz de usar a tal da equidade para diminuir honorários em causas de valor alto. A equidade agora só vale para causas de valor muito baixo, irrisório ou quando não dá para calcular o valor. Se o valor da causa é alto, o juiz é obrigado a aplicar o percentual da lei, de 10% a 20%. A FGV vai criar uma questão onde o juiz, usando o bom senso, fixa um valor menor para não ser exorbitante. Essa alternativa vai estar errada, pode marcar sem. Certo, chegou a hora de consolidar tudo isso. Vamos para uma revisão de ouro, pegando os pontos-chave do fichamento do professor Lessa e logo depois um simulado. A gente vai ver como essa teoria toda se aplica na prática, no campo de batalha, que é a prova. Guia, vamos lá. Ritmo acelerado agora. Ação. Possibilidade jurídica do pedido não é mais condição, agora é mérito. Estrategista. Competência. Não esqueçam da exceção da súmula 33 lá no contrato de adesão. Guia, honorários. A escadinha do artigo 85 é obrigatória, não pode pular. E o tema 1076 está proibido usar equidade para baixar honorários em causa alta. Litisconsórcio necessário. Faltou citar um dos litisconsórcios, a sentença é nula ou ineficaz. Guia, ok, agora o teste prático, vamos lá. Questão 05 do material. A gente tem um contrato de adesão, o consumidor mora em Rondônia e o foro de eleição abusivo é lá em São Paulo. O juiz percebe essa abusividade toda antes mesmo de mandar citar a empresa. E aí, o que ele faz? Estrategista, bora eliminar as pegadinhas. Alternativa A diz que o juiz não pode agir de ofício. Errado, é a exceção que a gente acabou de ver. A C diz que ele tem que aguardar o réu. Errado de novo, essa é a regra geral, que não se aplica aqui. A D diz que a cláusula é válida. Piorou, claro que não é abusiva. Sobra qual? A correta, a B. O juiz pode sim agir de ofício antes da citação, declarar a cláusula ineficaz e mandar o processo para o lugar certo. É a aplicação pura e simples do artigo 63. Isso é FGV na veia. Bom, chegamos na nossa reta final. A preparação não é só técnica, né? A gente precisa também de uma mentalidade de prova. Vamos para as dicas finais? Guia, o professor Lessa encerra o caderno com uma citação de Eclesiastes que eu acho fantástica. Fala sobre a força da união. Ele conecta isso com a cooperação no processo, mas, poxa, vale muito para a nossa jornada de estudos, né? Um ajuda o outro a se levantar nos momentos difíceis. E para fechar, o checklist definitivo, os pontos que, olha, não dá para ir para a prova sem saber. 1. Tema 1076, nada de equidade para honorários altos. 2. Faltou citar um litisconsorte necessário? Sentença nula. 3. Competência não muda depois que a ação é proposta. E 4. Cooperação e primazia do mérito são a chave para entender a lógica da prova da FGV. Guia, e com isso a gente encerra a nossa análise do caderno 20 do projeto Aleiro Turbo, do brilhante professor Marcelo Lessa. O conteúdo é denso, a gente sabe, mas com a estratégia certa ele se torna totalmente dominável. Exato. Foquem nesses detalhes, tentem antecipar as armadilhas da banca. A aprovação vai ser uma consequência natural. Continuem firmes nessa jornada. Até a próxima.